Reunião era sobre prazo de entrega. Só que 15 minutos depois tinha gente se defendendo, gente atacando, gente em silêncio, olhando pro lado, fingindo que não estava vendo. E sabe o que é o mais curioso? Ele já não estava ali mais discutindo o prazo, que era a pauta da reunião. Hoje eu vou te mostrar o que realmente acontece numa reunião, quando as pessoas começam a projetar umas nas outras coisas que não conseguem reconhecer em si mesmas. Porque, gente, nem todo problema no trabalho é técnico. E hoje a gente vai falar sobre dois mecanismos de defesa que aparecem o tempo inteiro nas empresas: é a projeção e a racionalização. Talvez você já tenha feito isso sem perceber, talvez estejam até fazendo isso com você agora. E talvez aquela reunião específica que veio na sua cabeça no começo desse vídeo tenha começado exatamente assim. Antes da gente entrar nos exemplos, eu preciso te dar um contextinho rápido. Nada muito profundo, tá? Só para vocês entenderem. Freud percebeu que a mente humana não lida diretamente com tudo que sente. Olha que loucura. Tem sentimentos que ameaçam a imagem que você tem de si mesmo. Sentir inveja, sentir raiva, medo, fragilidade, insegurança. Você não quer ser essa pessoa. Eu não quero ser essa pessoa. E aí o psiquismo, ele cria formas automáticas de te proteger. Essas formas são os mecanismos de defesa. E presta atenção nisso, tá? Eles em si não são um problema, de forma alguma. Todo mundo usa esses mecanismos. O problema, ele vai começar quando você acha que está discutindo prazo, projeto, decisão técnica. Só que, na verdade, você está tentando proteger o próprio ego sem perceber. Detalhe, no trabalho isso vai acontecer o tempo inteiro, tá? Esses dois mecanismos são especialmente perigosos em ambientes corporativos. Projeção é quando se atribui a outro algo que você não consegue reconhecer em você mesmo. É mais fácil enxergar no outro o que dói admitir dentro. E talvez mais difícil de entender seja isso. A pessoa acredita, você acredita genuinamente no que está sentindo. Só que não é uma manipulação consciente, é uma operação do inconsciente. Um exemplo aqui para deixar mais claro. Você está inseguro com a sua posição na empresa. Só que você não suporta perceber essa insegurança. Então, o que você começa a fazer? Você começa a enxergar a ameaça num colega específico. Aí, cada fala dele parece que foi calculada para te ofender, para te deixar lá embaixo. Cada elogio que ele recebe parece que é provocação. Cada pergunta que ele faz para você parece que é disputa, parece que ele está querendo de alguma forma deixar evidente que você falhou em alguma coisa. E talvez ele não esteja competindo com você, só que a sua insegurança já entrou na sala de reunião antes dele. Um outro exemplo, você está com raiva do seu gestor. É raro, mas acontece sempre, né? É uma raiva real, só que você não pode expressar isso diretamente. Então você troca a roupa dessa raiva, vamos dizer assim. A raiva vira crítica técnica, vira uma ironia, uma resistência silenciosa, uma implicância. Parece discussão profissional, só que às vezes é o desafeto procurando saída. E tem um terceiro exemplo, que esse é bem ruinzinho, é difícil de admitir, que é a inveja. A pessoa vê alguém sendo promovido e imediatamente começa a construir uma narrativa do porquê que aquilo foi injusto. Ah, foi politicagem. Ah, é só porque ele sabe se vender muito bem. Ele nem entrega tanto assim. Você percebe? A inveja vira argumento moral. É muito mais confortável pra gente, né? Só que na projeção, a fonte do sentimento tá dentro, só que parece que tá fora. E aí entra o segundo mecanismo, que é a racionalização. Esse é sofisticado, porque ele transforma a emoção num argumento lógico. Esse argumento pode até fazer um certo sentido. O problema é a motivação real por trás dele, sabe? Você não quer assumir um projeto, por exemplo, porque você tá com medo de falhar. Mas aí você não vai admitir esse medo, sabe? Porque ele ameaça a sua autoimagem. Então o ego cria uma narrativa mais elegante. Ah, o timing não tá ideal. Olha, a gente precisa melhorar, amadurecer melhor a estratégia. Olha, a gente ainda não tem estrutura. Sabe? E às vezes tudo isso é verdade mesmo. Só que o ponto não é dizer que toda justificativa é falsa. O ponto é que nem sempre a razão é a origem real da decisão. Vamos de exemplo? Você não gosta de alguém por razões emocionais, sabe? O santo não bateu? Simples assim. Mas isso não parece aceitável no ambiente profissional. Afinal, a pessoa nunca te fez nada. Então, o que você faz? Você começa a questionar tudo que essa pessoa faz. Já aconteceu? Você já substituiu suas emoções por uma narrativa lógica, de crítica? Agora faz assim, ó, junta projeção e racionalização numa reunião.
Imagina duas pessoas, tá? O João e a Maria. O João tá inseguro e projeta essa ameaça na Maria. A Maria percebe uma hostilidade, claro, vai reagir defensivamente. Aí o João interpreta a defesa da Maria com confirmação de que ela é mesmo problemática. E aí ele racionaliza. Ah, ela sempre trava o time. É difícil trabalhar com ela. Sabe? Então uma discussão que começou sendo sobre prazo acaba não sendo só uma questão mais técnica. É insegurança, é necessidade de reconhecimento, disputa, medo. É por isso que as reuniões acabam num clima estranho. Você não entende o que aconteceu, você sabe que tem alguma coisa por trás, mas. E na verdade, o que é? São as pessoas tentando proteger o próprio ego. E claro, eu não posso aqui ser imparcial, eu preciso falar do líder nessa história. Liderança é aquele lugar onde a projeção circula o tempo inteiro. As frustrações da pessoa com a empresa vai para você, líder. A raiva acumulada da empresa vai para você. A autoridade que os funcionários, colaboradores nunca enfrentaram numa vida real, esse problema vai para você. E tem líder que vai reagir sem perceber. Tem líder que chama projeção de gestão, chama controle de excelência, chama microgerenciamento. Gente, eu odeio microgerenciamento. Chama de acompanhamento, vai chamar humilhação pública de feedback. E aí, o líder também projeta. Aquele liderado que irrita você, líder, naquele nível desproporcional, geralmente ele está encostando numa parte sua que você está tentando controlar. Líder inseguro se irrita com quem questiona. Líder controlador vai chamar autonomia de desorganização. Líder que precisa ser admirado reage mal a quem não valida as suas ideias. Sabe, aí começam aqueles vetos estranhos, os feedbacks excessivos, aquelas implicâncias que não tem explicação. Por quê? Isso porque o líder não conhece os próprios mecanismos de defesa. Então ele acaba transformando conflitos emocionais em cultura. Ele fala que é a cultura da empresa, da equipe. Agora talvez você esteja pensando, tá, mas e se a pessoa for realmente difícil? Pois é claro que existem pessoas difíceis, muito mais do que a gente gostaria, né? E a questão não é negar essa realidade. A questão é perceber quando a intensidade da reação está revelando algo além da situação. Quando uma fala pequena te atravessa demais, ou quando a irritação continua horas depois, quando a reação a um conflito parece grande demais, desproporcional ao tamanho do problema. E aí vale a pergunta, isso é sobre a situação ou essa situação encostou em algo meu? Sabe por quê? Às vezes o problema não é o que aconteceu na reunião, é o que aquela reunião ativou em você. Nem todo problema no trabalho é técnico. Às vezes o problema é emocional, inconsciente e está sendo encenado como se fosse operacional. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui. Qual foi a reunião mais desproporcional que você já viveu? E se você quer continuar entendendo os bastidores emocionais do trabalho, se inscreve no canal. Tem episódio novo toda semana. Beijo!